Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que coisa boa, que presente maravilhoso podermos estar aqui na casa do Senhor, né? Com vida, com fôlego de vida, para juntos exaltarmos e benzermos ao nome do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Romanos 8, a partir do versículo 35. Amém? Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado, exaltado seja o nosso Deus. Esse Deus que nos amou, esse Deus que nos ama, né? E que nada, como diz aqui, nada pode nos separar desse amor. Nada, nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda que as lutas venham, ainda que venham as tempestades, né, as adversidades, as perseguições, nada disso pode nos separar do amor de Deus, porque o amor de Deus por nós, ele é fundamentado por meio de Cristo Jesus, né? Então que nós possamos ter essa convicção dia após dia de que nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos tentar cantar essa canção, né? Quem nos separará do amor de Deus? Mas antes vamos estar orando, colocando diante de Deus as nossas vidas, apresentando diante do Senhor as nossas vidas. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome, ó Deus, pois só tu és santo, só tu és digno de toda honra, digno de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Pai, nós rendemos a ti nessa noite toda a nossa gratidão, por tua bondade, por tua misericórdia, ó Deus, por tua fidelidade, por teu amor para conosco. Nós dizemos ao Senhor muito obrigada, Senhor, porque mesmo sem merecermos, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem olhado para nós com teu olhar de amor e de misericórdia. E nós só temos, ó Deus, que te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Queremos entregar a Ti nessa noite o nosso louvor, o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, porque o Senhor é digno. Que o Senhor possa receber, ó Deus, na Tua morada, como oferta agradável ao Senhor, ó Deus, como cheiro suave, ó Deus, o louvor que sair, ó Deus, do nosso coração, não apenas, ó Deus, dos nossos lábios, mas do nosso coração. Que o Senhor receba, em nome de Jesus. Ó Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor possa estar assim, perdoando as nossas falhas, as nossas faltas, nos purificando, nos santificando, ó Deus, dia após dia, pois esse é o desejo do nosso coração, sermos santificados por Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos visite de uma forma especial, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, que saiamos daqui em nome de Jesus Cristo, ó Deus, fortalecidos pelo poder que há em Tua doce presença, fortalecidos pelo poder que há na Tua santa palavra, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para adorar o Senhor? Nós vamos declarar essa canção, né, dizendo isso que a gente acabou de ler. Quem nos separará do amor de Cristo? Mas essa é uma canção que o presbítero não sabe tocar ainda.
Então a gente vai ter que se esforçar para cantar juntos. Amém? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nada, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Te agradeço, meu Deus, por se lembrar de mim. E teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o
Deus, que não nos abandona, que nos ama e cuida de nós. Obrigada, Senhor. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre, e diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, te adoramos, Senhor, te adoramos, Deus. Tens um nome sobre todo nome, e no trono do universo tu estás. Teu domínio é para sempre. Diante de tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Soberano tu és e reinas. Minha vida está em ti, e vivo a proclamar entre as nações que tu és Deus, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, exaltado, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Não há nenhum Deus como tu, e não há nenhum Deus como tu, Jesus. Adorado, exaltado, adorado, exaltado, e nós te adoramos, te exaltamos, te adoramos, te exaltamos, te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. Tu és adorado, tu és exaltado. Oh, Senhor, nós elevamos a ti o trono de louvor e de adoração. Em nome de Jesus, de todo o nosso coração, nós rendemos a ti, Senhor, nosso louvor. Toda honra, toda glória rendemos a
Toda honra, glória a Jesus. Santo, 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 poderoso Deus. Amém. Te adoramos, Senhor, te exaltamos. Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar porque é Senhor. Ele vem em cima, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Para o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Para o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nosso Deus. Nosso Deus. Nosso Deus, em todo tempo, em qualquer situação. Amém? Passar a oportunidade para a nossa irmã Celita, que também vai estar adorando ao Senhor nessa noite. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor com o seu dízimo e a sua oferta. Em nome de Jesus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir.
tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Minha voz ainda não está 100%, ainda estou tossindo. Mas que Deus possa lá nos dando graça para conseguir trazer a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Romanos capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos: a fé foi imputada a Abraão por justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando
incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Amém? Até aqui. Vamos orar? Pai, bendito seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por esse momento de louvor que tivemos. Que o Senhor receba como um sacrifício agradável ao Senhor as ofertas que foram depositadas no altar do Senhor. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, e nos dando sabedoria para administrá-lo, ó Deus, com graça e misericórdia do Senhor. Ó Deus, agora na ministração da Tua Palavra, ó Deus, apesar das minhas limitações, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor, nós pedimos. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, após mostrar, como nós já vimos em Romanos 3, que todos pecaram e que a salvação vem somente pela fé em Cristo, agora ele apresenta a Abraão como exemplo, como prova de que a justificação nunca foi por obras ou pela lei. Ele mostra aqui que Abraão foi considerado justo antes da circuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, judeus e gentios, ou seja, o povo escolhido por Deus lá na antiguidade e nós, o povo de Deus hoje, os gentios. Assim, a mensagem é clara: a salvação é pela fé, somente pela fé, pela graça de Deus em Cristo, sem depender de rituais ou de métodos humanos. A salvação não é por causa da religião que servimos. A salvação não é por causa das obras em que praticamos, das boas obras que praticamos. A salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Crer no sacrifício de Jesus é o ponto central para nós, do sacrifício perfeito que foi capaz de nos redimir de toda culpa, porque a nossa culpa foi imputada sobre Jesus, e agora nós temos essa bênção da salvação por meio de Cristo Jesus, porque Deus não nos olha como pecadores, mas servos do pecado, mas agora nós somos aceitos por Deus como filhos, por meio de Cristo Jesus. Amém? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a justificação pela fé. Abraão é o nosso exemplo aqui. O texto começa a partir do verso 1 ao 4. Do verso 1 ao 4, Paulo faz a seguinte pergunta: que diremos, pois ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Se Abraão tivesse sido justificado por obras, teria motivos para se gloriar, mas não diante de Deus. Em Gênesis capítulo 15, verso 6, a palavra do Senhor nos diz que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para a justiça. Qual foi o mérito de Abraão para que ele fosse salvo? Crer em Deus. Crer no Deus que ele não podia ver. Essa era a crise das nações. Essa era a crise do povo de Deus, muitas vezes, de servir a um Deus que eles não podiam ver, enquanto que as nações circunvizinhas serviam a um Deus construído por eles mesmos, criado pela mente humana, e agora chega uma nação, depois de Abraão, se forma uma nação que serve a um Deus que ninguém pode ver, mas onde eles sobrevivem e onde os outros morrem, no meio do deserto. E aí, Abraão, antes de tudo isso, a palavra do Senhor nos diz que Abraão creu, e isso foi lhe imputado para a justiça. Irmãos, aqui Paulo, ele introduz o princípio da imputação.
Deus declara justo aquele que crê, e não aquele que trabalha para merecer. Tem muita gente, irmãos, confiada nas suas próprias obras. A gente olha na sociedade hoje e a gente convencer alguém de que é pecador por causa das suas obras, por ser um bom cidadão, uma pessoa bem-quista na sociedade, que cumpre os seus deveres e valores, de que ele está fatalmente perdido. Às vezes ele acha até uma afronta falar isso, porque ele está escorado na sua religião, ele está escorado na sua própria justiça. E aqui o texto nos mostra que a salvação é por graça. É aquele que crê, baseado naquele que crê. Martim Lutero, ele escreveu: a fé prende-se somente à graça de Deus e à sua promessa. É confiar em Deus que o justificado não possui em si mesmo, mas recebe de fora como presente. Irmãos, nós não podemos nos apoiar na nossa própria moralidade, nas nossas próprias boas obras, nas tradições religiosas, na religiosidade. Diante de Deus, a única base que nós devemos ter é fé em Cristo Jesus. É a nossa fé em Cristo Jesus. E isso parece ser algo difícil de entrar na cabeça das pessoas, porque as pessoas atribuem sempre as obras. Tiago vai dizer, Tiago usa até a expressão, né? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. As obras não são salvíficas, não servem para a salvação, mas é uma característica do salvo. O salvo pratica boas obras, pois nós temos uma nova vida em Cristo Jesus agora, somos regenerados, temos agora uma nova natureza em Cristo Jesus, praticamos boas obras porque somos salvos, mas não somos salvos porque praticamos boas obras. E Paulo está deixando bem claro aqui, usa o exemplo de Abraão, que antes da lei, antes da religião, antes de rituais, antes de ser promulgada a circuncisão, de ser instituída a circuncisão entre o povo de Deus, antes de qualquer coisa, a Bíblia diz que Abraão foi salvo. Salvo pelo quê? Pela fé, porque ele creu. A Bíblia diz em Hebreus que ele olhou de longe e contemplou a promessa de Deus sendo cumprida. Ele olhou, assim como nós olhamos para o passado, que vemos o sacrifício de Jesus. Abraão olhou para frente e creu na promessa de Deus. É assim, irmãos, a dose não passa não. E creu, olhou para frente, pelos olhos da fé, e viu o seu Redentor, assim como Jó declara: eu sei que meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Amém? Nós não podemos viver escorados na religião, pois a religião é insuficiente para gerar salvação. As obras são insuficientes, as tradições são insuficientes, a nossa moralidade é insuficiente. Deus é a única, diante de Deus a única base é a fé em Cristo Jesus. E aí Paulo prossegue e no verso 5 ele diz o contraste: ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada para a justiça. Ou seja, Deus justifica o ímpio que crê. Paulo cita aqui o Salmo 32, onde Davi exalta a bem-aventurança daquele que tem os seus pecados perdoados. Aqui nós vemos a justificação aqui é dupla. A primeira, a imputação da justiça de Cristo, ou seja, Deus nos dá a justiça de Cristo pela fé. Deus nos dá a justiça de Cristo pela fé. Não, e a segunda é não imputação do pecado. Deus não lança sobre nós a nossa culpa. Por quê? Porque Cristo levou sobre si. Cristo levou sobre si a nossa culpa. João Calvino ele comenta: a justiça do homem não consiste em outra coisa senão na remissão dos pecados que Deus gratuitamente concede
aos que creem. Aos que creem. Aí vem a seguinte pergunta: você se vê como um ímpio que necessita de perdão? Ou como um justo em si mesmo? Irmãos, é uma realidade dura hoje, dentro das igrejas. Não estou falando lá fora, não. Tem muita gente escorado em si mesmo, na sua própria justiça. E quando eu vejo alguém escorado na sua própria justiça, eu percebo, essa pessoa não compreendeu o Evangelho ainda. Ao mesmo tempo que tem gente que se sente, às vezes, que vai para o inferno porque pecou. Porque não conheceu ainda o sacrifício de Cristo. Não estou aqui dizendo que Deus agora deu carta para o pecado, de maneira nenhuma. Mas na Bíblia diz que nós recebemos uma nova natureza em Cristo. Mas a velha natureza também ainda habita em nós. E só seremos libertos dela quando Cristo voltar, onde seremos revestidos de um corpo incorruptível, preparado para o céu. E, portanto, cair e levantar, às vezes, escreve a nossa história, faz parte da nossa caminhada, os tropeços da vida. Mas isso não é indicativo de que nós não somos salvos. Porque nós não somos salvos porque não pecamos. Somos salvos porque Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Os pecados que eu cometi no passado, os que eu cometo no presente e que eu ainda possivelmente cometerei na minha caminhada até Cristo voltar. Vai sempre ter uma pichilinga na garganta. E tem muita gente presa a isso, colocando a sua salvação nos seus méritos. E é em Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, que até a fé, a palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que fé é dom de Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É Deus quem dá. Portanto, se você crê em Jesus Cristo, crê em Deus, crê naquilo que Jesus faz e fez por nós, é Deus que colocou isso no seu coração. Foi o próprio Deus que colocou isso no seu coração. Portanto, se nós estamos aqui, é porque Cristo colocou em nós fé. Irmãos, eu vi um intelectual dando uma entrevista, foi eu que vi? Não, foi o pastor Luciano que contou isso. E ele dizendo, o intelectual, ele era ateu, e ele é um grande pensador moderno, filósofo, e um jovem foi fazer algumas colocações diante dele, e ele colocou muito sobre a Bíblia, e ele até meio desdenhando do jovem, ele falou assim, mas eu queria ter a fé que você tem, mas eu não tenho. Tem outros influenciadores por aí que a gente vê, que são ateus e eles não conseguem crer, é preciso apalpar. E a palavra do Senhor nos diz, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados que não viram, mas creram. A fé vem do Senhor. Muitos, até racionalmente, queriam crer, mas não conseguem. Não conseguem crer no Deus invisível. Mas nós estamos aqui porque nós cremos. Amém? A alegria do cristão, irmãos, do cristão é estar em saber que Deus já não o acusa, pois Cristo levou toda a condenação. Essa é a nossa maior alegria, porque nós sabemos que nós temos culpa. Jesus morreu por nossa culpa, por minha culpa, só minha culpa. Jesus morreu por ela.
Jesus levou sobre si a minha culpa. O castigo que me traz a paz hoje foi derramado sobre Cristo. O castigo que me traz alegria hoje foi derramado sobre Ele. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus Cristo por minha culpa, por nossa culpa. E o que nos alegra é que essa culpa não é mais imputada sobre nós. Deus já não o acusa, pois Cristo levou toda a condenação. Ele é o sacrifício perfeito. Amém? Cristo é a nossa redenção. Por Ele, por meio dele, nós somos salvos. Amém? E Abraão foi justificado antes mesmo da circuncisão. A circuncisão, para quem não sabe, é como se fosse, eu acho que já falei aqui em outras mensagens, ainda de Romanos. A circuncisão era feita somente em homens, era cortada a pele do prepúcio, como se fosse uma cirurgia hoje de fimose, onde essa cirurgia, vamos dizer assim, era cortada com um caquinho de pedra, imagine para as crianças, ao 8º dia da criança. E isso servia-lhe como um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Então, portanto, todo judeu era circuncidado, isso depois da lei, mas isso depois que a nação de Israel foi organizada, depois que Israel entra na terra prometida e toda aquela história que a gente vai ver lá em Levítico, em Números, né? Foi instituída a lei ali. E aí, antes de qualquer coisa desse tipo, Abraão foi justificado. E Paulo reforça que ele foi declarado justo antes de receber esse sinal da circuncisão. E a circuncisão veio apenas como um selo da justiça que já possuía pela fé. Isso mostra que Abraão é pai dos crentes incircuncisos, dos gentios, dos que creem. Somos nós. Nós também consideramos Abraão como nosso pai da fé. E Abraão é o pai dos judeus, que não apenas possuem o sinal, mas seguem a fé que ele teve. Ou seja, não é o ritual, mas a fé que salva. Não, Abraão recebeu, foi a fé de Abraão quem o salvou. Agostinho já dizia: os sacramentos são sinais visíveis de uma graça invisível. Não produzem por si, mas confirmam aquilo que já foi dado pela fé. Ou seja, a circuncisão hoje é substituída pelo batismo. Daí o porquê que a igreja presbiteriana batiza crianças, porque é sinal da aliança, não da criança, mas dos seus pais para com Deus. Assim como o pai, lá na lei de Moisés, apresentava ao 8º dia a criança, o bebê, ao 8º dia, e circuncidava a criança em sinal da aliança, assim os pais hoje apresentam seus filhos para o batismo infantil, em sinal da aliança dos seus pais para com Deus. E aí depois ela vai se tornar jovem, na idade da razão, e ela vai professar a sua fé, ou seja, ela vai ratificar aquilo que seus pais fizeram com eles na infância, ou seja, assumindo o compromisso, que quando o pai vai batizar o filho lá, vai dizer: você assume orar por ele, orar com ele, ensinar acerca da palavra de Deus, ensinar o caminho que se deve andar, e o pai responde: sim, é uma obrigação do pai ensinar os filhos a andar nos caminhos do Senhor, para que quando ele for grande, ele ratifique essa fé que os seus pais professaram desde quando ele era pequeno, para então ele fazer parte da caminhada com Cristo, juntamente com sua família. E é por isso que hoje o batismo é um sinal da fé que temos. Quem já se batizou aí, é porque tem essa convicção
de quem é Cristo, do que Cristo fez por você, do poder que Ele tem sobre a tua vida, de que agora você já não vive mais para si mesmo, mas vive para Cristo, que Cristo agora te salvou, Ele é o único suficiente Salvador para a sua vida, por isso você tem essa convicção, por isso agora você se batiza. Você se batiza. O batismo não salva, mas é uma característica do salvo, assim como as obras. É um sinal da certeza que nós temos. A salvação ela não depende de sinais externos. Ela não depende do batismo, de membresia, de tradições, mas da fé em Cristo. O batismo e a ceia não salvam, mas são sinais de que confirmam a graça já recebida pela fé. O batismo confirma aquilo que está dentro do nosso coração. É um sinal externo daquilo que já aconteceu aqui dentro do nosso coração. A ceia do Senhor é o sinal da comunhão que temos com o corpo de Cristo, como o corpo de Cristo. Por isso que tomar a ceia sem discernir no corpo, sem conhecer o que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, traz condenação para si. Tomar a ceia sem discernir. Tomar a ceia sem discernir o sacrifício de Jesus. Mas isso nós já sabemos porque Cristo fez isso conosco. Por isso que uma criança ela é batizada na infância, mas ela não toma ceia, porque ela não tem esse discernimento ainda. Ela é batizada em sinal da aliança, mas ela não tem esse discernimento ainda. Por isso que às vezes me preocupa, irmãos, quando os irmãos, quando a gente vê um jovem ou um membro da igreja que já está há muito tempo que não quer se batizar, é porque não tem essa certeza de que Cristo salvou sua vida? Por quê? O que é que impede? Por isso a gente chama a atenção para o batismo. Amém? Nós devemos tomar cuidado para não confiar nos sinais, mas no Salvador. Mas no Salvador. E eu gostaria já de concluir, porque minha garganta está demais aqui. Abraão ele foi justificado pela fé, não pelas obras, não pela lei, não pelo ritual da circuncisão. O mesmo acontece conosco. Deus nos justifica somente pela fé em Cristo Jesus. Portanto, não temos do que nos gloriar senão da cruz de Cristo. Que essa fé seja a marca da nossa vida, para que nós possamos, como Abraão, crer contra a esperança e descansar nas promessas de Deus. Irmãos, o que me alegra, o que me faz ter a certeza da salvação é que o sacrifício de Jesus é real. Ele levou sobre si a minha culpa. E eu descanso nisso, porque não é por mérito meu, é pela obra de Cristo. A minha obra é imperfeita, mas a obra de Cristo é perfeita. E é por isso que eu descanso na promessa de Deus. É por isso que Abraão descansou na promessa de Deus. Mesmo sem ver, mesmo sem concretizar a promessa que em vida, ele olhou para frente, para o futuro e viu. Como eu costumo dizer, quando Abraão olhou para frente, ele nos viu. Eles viu o povo separado por Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele olhou pelos olhos da fé e creu. Amém? É preciso, irmãos, examinar a si mesmo, dizendo: você tem confiado em Cristo, unicamente em Cristo, para a sua salvação? Se você não até hoje, creia hoje nisso. Você tem vivido como alguém, com a alegria de alguém cujo pecado foi perdoado? O maior problema é que muitas vezes nós vivemos ainda com o fardo do pecado sobre nossas costas. E a palavra do Senhor nos diz que Ele vai tirar de nós todo o jugo, todo o fardo pesado, e vai colocar o seu fardo, que é suave, que é leve, que é salvação, que é paz. Portanto, irmãos, nós precisamos descansar na justiça de Cristo e não tentar construir a nossa própria salvação. Mas a nossa salvação está garantida por Cristo Jesus. Amém? Amém. Está garantida por Cristo Jesus.
Está garantido. É uma garantia. Quando a gente compra um eletrodoméstico, tem lá 1 ano de garantia. Nesse 1 ano de garantia, eu tenho certeza que eu posso usar ele da maneira correta, o tempo que for necessário, porque eu sei que se ele quebrar, a garantia vai suprir. Eu tenho uma garantia. E eu, como cristão, eu tenho a garantia da justiça de Cristo sobre a minha vida. A justiça de Cristo sobre a minha vida. O que Cristo fez por mim, levou sobre si a minha culpa, morreu, mas agora está vivo, sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Que possamos descansar nessa verdade, na justiça de Cristo, em nome de Jesus. Assim como eu sempre tenho falado, assim como João disse, para que naquele grande dia não sejamos envergonhados, mas temos plena confiança na sua vida. Tem muita gente, irmãos, que na vida de Cristo vai ficar apavorado, e nós não, nós vamos nos alegrar, porque temos confiança na justiça de Deus, na justiça de Cristo, nas nossas vidas, que Ele estará vindo nos buscar, não para nos condenar, mas para nos levar para junto do Pai, onde reinaremos e viveremos eternamente com Ele. Possamos descansar na justiça de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra. Ó Deus, Abraão é o exemplo de que antes de qualquer ritual, de qualquer tradição, ó Deus, ele creu na Tua promessa, ele creu no Senhor, e isso foi o suficiente para a sua salvação. O mesmo para nós hoje, ó Deus, crer, somente crer em Cristo Jesus, descansar nessa justiça de Deus, não confiar em nossos próprios méritos, na nossa própria justiça, nas nossas próprias obras, não confiar na religião, não confiar em si mesmo, mas confiar na justiça de Deus. Ó Deus, e isso, a Tua palavra diz que isso quem promove nos nossos corações, na nossa mente, ó Deus, é o Teu Espírito, é Ele que nos convence. Nós louvamos o Senhor porque um dia o Senhor, através do Teu Espírito, nos convenceu. E se cremos porque recebemos essa dádiva do Senhor, o dom da fé, ó Deus, bendito seja o Teu nome, e que o Senhor fortaleça cada vez mais essa fé, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, porque às vezes a nossa fé é provada, ó Deus, mas é a chance que o Senhor nos dá de crescer um pouco mais, ó Deus, de se fortalecer um pouco mais, é a oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de sermos fortalecidos pelo poder do Senhor, ó Deus, de ter uma fé robusta, e quando conhecemos cada vez mais a Tua palavra, é acrescentada no nosso coração e na nossa mente fé, ó Deus, e por isso nós temos uma fé racional, de conhecimento, não apenas uma fé, ó Deus, baseada em conhecimento abstrato, mas nós temos um conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Ó Deus, que nós, como servos do Senhor, possamos descansar na justiça de Cristo. Ele é a nossa salvação. É por meio dele que somos salvos. Se temos a esperança da salvação, é por meio de Cristo. É porque ele levou sobre si os nossos pecados. A nossa culpa ele levou sobre si. E por isso temos plena confiança de que seremos salvos naquele grande dia. E esse dia aguardamos, ó Deus, com grande expectativa de que o Senhor venha buscar o Teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, guardando, livrando-nos de todo mal. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Irmãos, quero registrar aqui a presença do nosso irmão Enzo. Enzo faz parte da diretoria da UPA? Presidente da diretoria da UPA. Ele é a UPA é o grupo de adolescentes lá da igreja de Lapão. Ele disse que não conhecia Patos ainda, no congresso. Ele falou, moço, eu não sei nem onde é lá a congregação. Eu vou lá uma hora com você. Ele tem carona? Eu falei, tem. E aí ele está junto conosco, Deus abençoe. Volte sempre, viu? Não vou dizer se possível fique conosco, porque é de lá, senão vai dar um desfalque lá. Mas sempre que estiver disposto a vir, as portas da Kombi estão abertas.
depois a gente fecha para a gente. Tá certo? Deus abençoe. Em nome de Jesus.